Dando continuidade aí. Regra 1. Se uma equação algébrica de coeficientes inteiros, tá? Você pode estender para coeficientes reais, admite uma raiz inteira e não nula, essa raiz é um divisor positivo ou negativo do termo independente. Tá? Você pode até estender. O que ele está dizendo? Ó, ele está dizendo o seguinte. Deixa eu pegar aqui. Ó. Vou pegar um polinômio aqui. Px igual a x ao cubo mais 3x quadrado menos menos 2x menos 2. Que nós chamamos de teste das raízes racionais. Ele está falando aqui raízes inteiras, mas eu estou estendendo. O que é o teste das raízes racionais? Isso é um teorema, inclusive. Diz que se um polinômio ele tiver uma raiz racional, ela vai ser do tipo P sobre Q. O P é divisor do termo independente e Q é um divisor do termo dominante. Por exemplo, aqui, ó, o termo independente é menos 2. Então, quem seria o P? Mais ou menos 1, né, que o 1 divide todo mundo, ou mais ou menos 2. O Q são os divisores do termo dominante. O termo dominante não é 1, então os divisores de 1 é só mais ou menos 1. Isso quer dizer que P dividido por Q, aí você pegaria mais ou menos 1 e dividiria por mais ou menos 1, dá mais ou menos 1. Você pegaria mais ou menos 2 e dividiria por mais ou menos 2, dá mais ou menos 2. Ou seja, se esse polinômio, que eu escrevi x ao cubo mais 3x quadrado menos 2x menos 2, ele tiver uma raiz racional, essa raiz ou vai ser um positivo ou um negativo, ou 2 positivo ou 2 negativo. Aí você testa. 1. Lembrando que o P de 1 é a soma dos coeficientes. É o primeiro que eu sempre testo, meus queridos. 1 mais 3 é 4, menos 4 é 0. Bingo. Quer dizer que 1 é raiz. Aí o que acontece? Se 1 é raiz, você já achou a raiz, usa Brioufini. 1. Os coeficientes dá 1, 3, menos 2 e menos 2. Repete. 1 vezes 1 é 1, mais 3 é 5. 5 vezes 1 é 5, menos 2 é 3. Deixa eu aqui que eu fiz conta errada. Que é 4 ali. Não sei de onde eu tirei 5. 1 vezes 1 é 1, mais 3 é 4. 4 vezes 1 é 4, menos 2 é 2. 2 vezes 1 é 2, menos 2 é 0. Isso quer dizer que você está com essa equação de segundo grau agora. X à quarta mais 4x mais 2. Você encontra as outras raízes aqui, ó. Você pode usar Bhaskara, não tem problema. Vai ficar 16 menos 4, que é 12. É 4AC, né? É 16 menos 8, vai dar 8, tá? Eu tô bom de conta hoje, viu? Aqui vai dar menos 8, que é 4AC. E aqui vai dar 8. Então, nosso x vai ser igual a menos b, mais ou menos raiz quadrada de 8, que é 2 raiz de 2, sobre 2a. X', x duas linhas. Menos 2, menos 4 dividido por 2 vai dar menos 2, aí mais raiz de 2. E menos 2, menos raiz de 2.
E aí eu quero chamar atenção, então, as raízes aqui, ó, eu quero chamar atenção para duas coisas, tá? Então, as raízes são 1, menos 2 menos raiz de 2 e menos 2 mais raiz de 2. Primeira coisa que eu quero dizer para você. Encontrou uma raiz num polinômio do terceiro grau, que é pelo teste das raízes racionais, que é o que nós acabamos de fazer, aplica Briot-Ruffini e reduz para o segundo grau, resolva. Encontrou uma raiz numa equação do quarto grau, reduza para o terceiro grau. Encontrou outra, Briot-Ruffini, reduza para o segundo grau, aplica Bhaskara. Outras duas coisas que eu quero falar. Uma eu já falei hoje, mas vou reforçar. Se você tem coeficientes inteiros, isso você pode aplicar. Valeu, garoto. O Átila colocou aqui, ó. Faz parte errar, pois não é porque somos matemáticos, não podemos errar. Eu falo igual um professor meu, Átila. Era só para ver se vocês estavam atentos. Que nada, essas contas aí, vira e mexe, eu erro mesmo. Eu falo para os meninos, gente, dá uma olhada nas minhas contas aí, que eu não sei somar, eu não sei subtrair, eu não sei multiplicar, eu não sei dividir. Eles falam, nossa, professor, me identifiquei agora, que eu também não. O que é isso, gente? Vocês estão afastados do quadro aí, vocês conseguem enxergar melhor do que eu. Então, qualquer erro que eu cometer aqui, pode falar que eu não tenho problema nenhum com ele. Meus queridos, então eu quero dizer para você o seguinte, se um número complexo for raiz, o seu conjugado também será. Isso vai aparecer em slides posteriores. Já estou dando um spoiler. Se A mais BI for raiz, o seu conjugado, A menos BI, também será. E vou além. Se um número irracional for raiz, o seu conjugado também será. Entenda conjugado como mudando esse sinal aqui. Ó. Então, se menos 2 mais raiz de 2 for raiz, se ele falar para você, ó, você tem um polinômio com coeficientes inteiros e um número do tipo A mais B, vou colocar aqui raiz de 2, foi raiz? Então, você pode ter certeza que A menos B raiz de 2 também é raiz. Por quê? Você lembra lá, e aí eu explico tanto o complexo como o irracional da seguinte maneira. Você lembra que a gente decompõe um polinômio? Se todos os coeficientes têm que ser inteiro, só tem uma maneira de eu pegar esse A mais BI e torná-lo inteiro. É multiplicando por A menos BI, que fica A ao quadrado mais B ao quadrado. Como A e B, aí no caso são, né? Então, ok. E da mesma maneira aqui, ó, como que eu pego A mais B raiz de 2 e transformo num número inteiro? Multiplicando por A menos B raiz de 2, porque é o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Fez sentido para você isso? Então, se o número complexo for raiz, o seu conjugado também será. Se o número irracional for raiz, o seu conjugado também será. Tudo bem? Beleza? Vai lá, quem é de print, printa. Nós vamos dar continuidade. Vamos que vamos. Olha só. Exemplo aí, ó. Identificar as raízes inteiras da equação 2x ao cubo menos 5x quadrado menos 4x mais 3, né? Se você fizer o teste das raízes racionais, aqui, ó. Porque aqui eu estou já estendendo. Ele colocou lá naquela regra só em relação ao termo independente. E eu já estou colocando em relação a todos. Se tiver uma raiz racional, ela vai ser do tipo P sobre Q. O P, ele é divisor de 3. Então, mais ou menos 1, mais ou menos 3. E o Q são os divisores de 2. Então, é mais ou menos 1, mais ou menos 2. E aí, o P sobre Q, ele pode ser, ó, mais ou menos 1, que é quando você divide por mais ou menos 1. Mais ou menos meio, que é quando você divide por 2. Mais ou menos 3, que é quando você divide o 3 por mais ou menos 1. E mais ou menos 3 sobre 2. Então, meus queridos, se esse polinômio tiver raiz racional, está aí dentro. Está aí dentro.
Observe que as inteiras que ele está colocando aqui também estão lá, ó. Então ele é mala. É lógico que a gente testa sempre as inteiras primeiro, né, meus queridos? Então, se olha para o termo independente, os divisores inteiros do termo independente pode ser raiz desse polinômio. Então, vamos testar ali, ó. P de 1 deu menos 4, então não é. P de menos 1 deu 0. Opa! É. Então, já encontramos uma raiz, podemos usar Breuer-Ruffini. Tá? O P de 3 é também, quer dizer que 3 também é raiz. O P de menos 3 não é. Então, nós já encontramos duas raízes aí, ó. Duas raízes só nessa brincadeira. Encontrado uma raiz, você pode usar Breuer-Ruffini e achar as outras raízes, tá bom? Então, as únicas raízes inteiras aí são menos 1 e 3. Se você, por exemplo, só de raiva, ó, se você fizesse lá o Breuer-Ruffini, só para você ver quem é a outra raiz, como isso aí é fantástico. Isso aí é sensacional. Ó, aqui 1, menos 1, né? Olha lá, ó, 2, menos 5, menos 4 e 3. Aí você repete, 2 vezes menos 1, menos 5. Menos 7 vezes menos 1 é 7, que dá 3. 3 menos 3, 0. Já era de se esperar. Aqui, meus queridos, já é suficiente. Ó. Que aqui você está com um polinômio de grau 2. Ó, 2x ao quadrado menos 7x mais 3, igual a 0. Delta, 49. 4 vezes 2, 8, que dá 24. Então, aqui dá 25. Olha que lindo, meus queridos. X é igual a 7, mais ou menos 5 sobre 2A. Olha o que vai dar aqui, ó. 7 mais 5 é 12 sobre 4, 3. Olha, o 3. 7 menos 5 é 2 sobre 4, é meio. Gente, o meio está aqui, ó. Com esse teorema, você se torna até um paranormal. Então, as raízes são menos 1, 3 e meio. Tudo bem? É lógico que tem maneiras de você resolver equação de terceiro grau? Tem. Gente, mas é tão feia você resolver ali uma equação de terceiro grau do jeito que é ensinado lá e tal. É tão ruim de você decorar, inclusive, que é horrível. Então, você pode até depois dar uma pesquisada, tá? Regra 2. Se uma equação de coeficientes inteiros admite uma raiz racional, não nula P sobre Q, que é exatamente o que a gente havia falado ali, tá? Das possíveis raízes racionais. Como eu já trabalhei isso aqui, estou passando aí para a nossa próxima fase, para a nossa próxima regrinha, tá? Para a nossa próxima regrinha. Então, indo para a nossa próxima regrinha. Se uma equação algébrica ela tem um número complexo como raiz, seu conjugado também será. Também já falei dessa aqui, né? Estou passando, ó, a justificativa, tá bom? Aquela que eu falei para vocês. Então, tudo isso que eu falei está aqui, tá? Está aqui. Eu só quero esse exemplo 2, que ele é bacana, ó. Um polinômio de coeficientes reais admite a raiz simples 5, a raiz dupla 2 menos i e a raiz tripla menos 3. Qual é o menor grau possível do polinômio? Vamos lá. 2 menos i é raiz dupla. Quer dizer que seu conjugado também vai ser raiz dupla. O 5 é raiz simples. E o menos 3 é raiz tripla, né? Já colocamos ali o 2 menos i, vai colocar o 2 mais i, e o menos 3 é raiz tripla, tá? Aqui é tripla. Então, ó, 1, 3, 5, 8. Então, esse polinômio vai ter no mínimo grau 8, tá? Porque ele tem 8 raízes. Chegamos aí nas nossas relações de Girard. Praticamente a parte final de polinômios. Meus queridos, eu quero deixar bem claro o seguinte. Relações de Girard é para determinar raízes? Não. Não. É para relacionar raízes, tá? Por isso que é chamado de relações de Girard. Ele brincou com isso, Albert Girard, tá? No século XVII. Ele observou uma coisa interessante aí nas raízes, né? Nas raízes aí dos polinômios, que ela se relacionava à soma do produto 2 a 2,
soma do produto 3 a 3 e assim vai, se relacionavam, tá, com os coeficientes. Eu coloco aqui do polinômio de grau 2, 3 e 4, que é o que mais aparece, mas você pode estender para grau 5. Então, se eu tenho um polinômio aqui, ó, x² mais bx mais c, tá? Meus queridos, a demonstração é tudo assim, ó, se você quiser saber a demonstração. Esse carinha aqui, ele é a mesma coisa que a vezes x menos x', vezes x menos x duas linhas. Eu vou fazer a de grau 2, que vale a mesma ideia para grau 3, assim vai. Isso aqui, então, ó, quando você multiplica, ó, aí fica x vezes x é x ao quadrado. X vezes menos x2, menos x vezes x2. Menos x1 vezes x, então menos x vezes x1. E menos x1 vezes menos x2 fica mais x1, x2. Isso aqui é a mesma coisa que ax ao quadrado. Aí vai ficar, ó, menos, né? Menos a. Aí eu vou colocar o x aqui em evidência, ó. Aí vai sobrar x1 mais x2. E vai sobrar ali mais ax1, x2. Aí você compara lá com o primeiro, ó. A é igual a do x ao quadrado. Aí você tem que menos a vezes x1 mais x2 é igual a b, que é o acompanhante x. Então, quer dizer que a soma das raízes aí é igual a menos b sobre a. Passo a dividindo. E o produto, ó, ax1, x2, que é o termo independente, é igual a c do lado de lá. Quer dizer que x1 vezes x2 é c sobre a. Então, é assim que você demonstra todas as relações entre as raízes. É assim que Girard demonstrou. Então, quer dizer que você tem um polinômio de grau 2, a soma é menos b sobre a e o produto é c sobre a. Agora, quando você vai para um polinômio de grau 3, então, observe, se você tem grau 2, você tem duas relações de Girard. Se você tem grau 3, você tem três relações de Girard. A soma das três raízes, que é menos b sobre a, continua sendo menos b sobre a. Aí vem a soma do produto 2 a 2, que é c sobre a. Observe o que está acontecendo. Ele está pegando o b, menos b sobre a, e depois pega c sobre a, vai alternando o sinal, e aí vai lá para o d, que é o produto das três raízes, ó, menos d sobre a. Então, ó, menos b sobre a, c sobre a, menos d sobre a. Para um polinômio de quarto grau. 4 relações de Girard. O produto das quatro raízes, menos b sobre a. Soma do produto 2 a 2, c sobre a. Soma do produto 3 a 3, menos d sobre a. E a multiplicação das quatro raízes é sobre a. Eu quero chamar a atenção nisso aqui, ó. Nessa aqui. Vocês lembram daquele nosso início, onde eu peguei lá só estender aqui, eu peguei um paralelepípedo. Aí, meus queridos, vamos supor que tínhamos ali, né? Temos ali um polinômio que te dá exatamente, ele fala que as três raízes desse polinômio te dá exatamente as arestas, tá? As arestas desse paralelepípedo. Quem seria a área? Só para 2 vezes x1, x2 mais x1, x3 mais x2, x3. Só para mostrar uma das aplicações, tá? Se você observar, então, é 2 vezes. Se você pegar aqui, porque vai dar um polinômio de grau 3, x1, x2 mais x1, x3 mais x2, x3 é igual a c sobre a. Então, isso é 2 vezes c sobre a. Então, se ele te der o polinômio lá, você não precisa achar as raízes para achar a área do paralelepípedo. É o dobro de c sobre a. E o volume seria x1 vezes x2 vezes x3. Meus queridos, x1 vezes x2 vezes x3 é menos d sobre a. Ou seja, se ele me der o polinômio, eu não preciso encontrar as raízes para achar o volume desse paralelepípedo. É menos d sobre a. Tá?
E aí, dependendo da banca, eles adoram isso aí. Só para você ver aplicações aí de relações de Girard. Dúvidas aí? Dúvidas? Vai lá, quem é de print, printa. Quem é de cópia, copie. Vai. Vamos lá. Olha esse exemplo. Julgue os itens. A única raiz real do polinômio p de x é x à quarta menos 1. É x igual a 1. Essa aqui é de boa, meus queridos. Ó, vou resolver aqui do ladinho, inclusive. X à quarta menos 1 igual a 0, para achar as raízes. X à quarta igual a 1. Né? Então, de cara aqui, você pode dizer que você tem o x igual a mais ou menos 1. Um positivo, um negativo. Né? Então, isso quer dizer que o item está errado. Olha só. Quero chamar a atenção para o seguinte. Se eu tenho um polinômio de grau 4, então, polinômio de grau 4, grau ímpar. Então, eu tenho um polinômio de grau ímpar. Se os coeficientes, normalmente ele coloca inteiros, tá? Mas pode ser real. Quer dizer que esse polinômio ele tem pelo menos uma raiz real. Por quê? Abra o seu microfone aí e fala para mim o porquê. Por causa dos números complexos? O que acontece com os números complexos, Átila? Acho que tem duas raízes, o conjugado e o não conjugado. Né? Perfeito. Meus queridos, quando o número complexo é raiz, ele aparece aos pares. Isso quer dizer que se o polinômio tem grau ímpar, necessariamente, obrigatoriamente, ele tem que ter pelo menos uma raiz real, tá? Agora, quando você tem de grau par e os coeficientes, eles são inteiros, aí você não pode falar nada sobre quantidade de raízes reais. Você só pode afirmar com toda certeza em relação a grau ímpar. Se o grau é ímpar, coeficientes inteiros, vai ter pelo menos uma raiz real, tá bom? Meus queridos, olha isso aqui. Item 2. Se as três raízes A, B e C dessa equação são tais que A mais B é igual a C, então pode-se afirmar que M é igual a menos 4. Olha só. Como ele está falando aí da soma, então vamos lá. A mais B mais C, que são as raízes, é igual a menos B sobre A. Eu vou colocar, chamar de B' e A' para não pensar que é o mesmo B e o mesmo A. Então, a soma das raízes aí, quem está aqui, o B é o 2. Vai ficar menos 2 e o A é 1. Se ele está dizendo que A mais B mais C é igual a isso, e o A mais B é C, então C mais C é igual a menos 2. 2C é igual a menos 2. C é igual a menos 1. Isso aqui é uma das raízes. E uma das raízes é o que zero aqui, ó. É o que basta para eu encontrar o M. Então vai ficar menos 1 ao cubo. Mais 2 vezes menos 1 ao quadrado. Mais M vezes menos 1. Menos 2 igual a zero. Menos 1 mais 2. Menos M. Menos 2 igual a zero. Corto o menos 2 com 2 positivo. Passo M para lá. M é igual a menos 1.
E ele estava dizendo que o M era igual a menos 4. Então, o item está errado. Dúvidas aí? Beleza, beleza? Tranquilos? Então, vamos que vamos. Vai lá, quem é de cópia, copie. Quem é de print, printa. Vou comentar uma coisa aqui, né? Vou comentar uma coisa aqui que depois eu vou mostrar para vocês, né? Graficamente, tá? Olha o que ele fala aqui, ó. Considere que a figura abaixo represente o gráfico de um polinômio no terceiro grau, de coeficientes reais. Com base nesse gráfico, julgue os seguintes itens a respeito desse polinômio. Primeira coisa, quando o gráfico corta, a multiplicidade daquela raiz é ímpar. Quando o gráfico toca, tangencia a multiplicidade da raiz, é par. Eu vou mostrar isso para vocês no GeoGebra, tá? Beleza? Então, quando o gráfico corta, a multiplicidade é ímpar. Quando o gráfico tangencia, tá? Apenas toca o eixo X, a multiplicidade é par. Beleza? Aí ele fala, ó, ele não falou que é do terceiro grau? Se ele falou que é do terceiro grau, você pode tirar conclusões. Porque a multiplicidade dessa raiz menos 3, ou é 1 ou é 3. Então, menos 3 tem multiplicidade 1. Ela é simples. E o 5? Se a multiplicidade dele é par, ou é 2, ou é 4, ou é 6, ou é 8. E como o polinômio tem grau 3, a multiplicidade dessa raiz simples só pode ser 2. Fez sentido para você o que eu escrevi? Sim ou não? Meus queridos, eu estou falando isso porque os livros não trazem isso normalmente. Eles não trazem essa parte gráfica. E eu finalizo normalmente a minha aula de polinômios mostrando os gráficos ali para os meninos, né? Porque isso faz toda a diferença. Essa questão ela fica mais fácil, tá? Aí o que acontece, meus queridos? A cara desse polinômio, ó, que ele está chamando de px, ela vai ser A, que é o termo dominante, aí x mais 3, né? Porque menos 3 é a primeira raiz, e x menos 5 ao quadrado, que tem multiplicidade 2. Professor, como que você vai achar o A? Ó, você sabe que ela passa aqui no menos 7. Então, P de 0 é 7. Se o P de 0 é 7, então vai ficar ó, P de 7, né? P de 0 é igual a A, vai ficar vezes 3, vezes 25, né? Vezes 25, que o x menos 5 ao quadrado. Isso aqui é igual a 7. Quer dizer, então, que vai ficar, ó, 75A é igual a 7. Quer dizer que o nosso Azinho é 7 sobre 75. Isso quer dizer que o nosso polinômio px ele é igual a 7 sobre 75, x mais 3, vezes x menos 5, ao quadrado. Se você quiser abrir ali e fazer aquele produto, sem problema. Hein, Tá? professor? Pode falar. Se alguém dominar a derivada ali, dá para fazer a derivada desse polinômio aí, onde a reta tangente é igual a 0. Exatamente. Só que os meninos do ensino médio não têm essa noção, né? Mas a gente tem. Se a gente tem, a gente pode usar, né? Beleza? Meus queridos, vamos lá. Olha só.
Olha o que ele fala. Esse polinômio possui pelo menos uma raiz complexa com parte imaginária não nula. Certo ou errado? Certo ou errado? Errado. Por que está errado? Aqui é um número real e aqui também é um número real, né? As três raízes desse polinômio aí, ó, o menos 3 tem multiplicidade de 1 e o 5 que tem multiplicidade de 2, tá? A raiz x igual a menos 3 é uma raiz dupla, certo ou errado? Errado, aqui também é errado, tá? Porque não saiu. Errado. Meus queridos, por que está errado? Porque o gráfico corta. E quando ele corta, a multiplicidade é ímpar. Tá? Quando ele tangencia, quando ele apenas toca, a multiplicidade é par. Tudo bem? Beleza? Olha o 3. Se o polinômio é da forma p de x, ax ao cubo mais bx quadrado mais cx mais d, então a mais b mais c mais d é maior que menos 7. Meus queridos, o a mais b mais c mais d é a soma dos coeficientes. Concordam comigo? Sim ou não? Fala para mim como que a gente acha aí a soma desses coeficientes. A soma P de dos 1. coeficientes, perfeito, Átila, P de 1. Então, ó, o P de 1 é 7 sobre 75. Ali, ó, 1 mais 3 é 4. 1 menos 5 é quanto? É menos 4 ao quadrado é 16. Ah, professor, vai lá no gráfico. Vou, né? Vou. Se você pegar aí, ó, né? Eu acho que ficou faltando um negativo aqui. Cadê aqui? Era menos 7, tá, meus queridos? Ficou faltando negativo aqui, negativo aqui. Se você for lá no gráfico, né? O 1 tá aqui, ó. Com certeza você vai ter o P de 1 aqui, ó. Né? E observe que ele é maior que menos 7. Então, você já pode julgar. Então, esse carinha aqui é maior que menos 7. Se ele é maior que menos 7, o item 3 está correto. Ou seja, a grande sacada aqui foi o que o Átila falou. A soma dos coeficientes é o P de 1. Vai lá no gráfico, o P de 1 ele é maior que menos 7. Porque observe que naquele intervalo ali do 0 ao 5, ela é crescente, né? Ela é crescente, essa função ela é crescente. Como ela é crescente, então necessariamente o P de 1 é maior que o P de 0. Tudo bem? Dúvidas aí? E o último item aí, o item de número 4. Considere a função q de x. Então, vamos lá, q de x. Com p de x sobre x menos 5. Meus queridos, se eu pegar o p de x sobre x menos 5, vai ficar menos 7 sobre 75, vezes x mais 3, vezes x menos 5. Um x menos 5 ali vai desaparecer, né? E aí, para o x diferente de 5, né? E o q de x igual a 0, se o x for igual a 5. Em que p de x é o polinômio cujo gráfico está representado na figura acima. Então, q de x assume seu valor máximo quando x é igual a 1. Meus queridos, isso aqui, ó, é uma função do segundo grau, tá? Ele vai assumir o máximo no x do vértice, que é menos b sobre 2a. Quando você desenvolve isso aqui, ó, lá você tem o q de x. Vou desenvolver só o que está lá dentro, tá? Menos 7 sobre 75. Aí vai ficar x ao quadrado. Aí vai ficar menos 5x mais 3x, então menos 2x. E menos 15.
Por que eu vou desenvolver só o que está lá dentro? Porque observe que o menos 7,75 avos, ele multiplica todo mundo. Então, ele multiplica tanto B quanto A. Ele vai simplificar. Então, pega só quem está lá dentro. Ó. Então, menos 2 e 1. E o A é 1. Isso quer dizer que ela vai assumir valor máximo para o x igual a 1. Isso quer dizer que o item está correto. Meus queridos, dê uma olhada nessa questão e veja se você ficou com dúvida. Dúvida? Beleza, beleza? Vai lá, quem é de print, printa. Quem é de cópia, copie. Porque eu quero ir lá para o GeoGebra agora. Meus queridos, dúvidas, habilite aí. Ó, enquanto eu vou fechando aqui, vou lá para o GeoGebra. Quero dizer para vocês o seguinte, ó. Excepcionalmente, final de semana que vem, no sábado e no domingo, não teremos aula, tudo bem? Eu vou colocar um aviso lá no nosso grupo, tá? Porque tem coleguinhas que não estão aqui, tá? Só para você poder se programar. E aí não se preocupe, não. Eu disse a você que nós vamos até a aula 24. Então, hoje é a aula 18, estão faltando aí 3 finais de semana. E aí são os 3 finais de semana posteriores, tá? Final de semana do 17, final de semana do 24, final de semana do 31. Tá bom? Beleza, beleza? Mas eu coloco isso lá no grupo, tá? Esse aviso lá para que vocês não esqueçam e consigam aí se programar e aproveitar bem o sábado que vem e o domingo que vem, tá? Beleza? Mas esta semana a dúvida vai ser das aulas de hoje, deste fim de semana. Aí na outra semana também vai ter aula de dúvidas? Perfeito, boa. Sim. Tanto a gente pode colocar, então você pode pensar assim, ó, Yara. Então, vou me programar para essa semana para resolver exercícios de números complexos. Aí resolve exercício de números complexos. Manda as dúvidas para mim, eu pego e faço uma aula ali de números complexos. Na semana que vem, você pode fazer de polinômios, manda para mim as dúvidas de polinômios, que aí eu pego e faço a aula de dúvidas de polinômios. Pode ser assim, boa ideia. Beleza? Beleza, tudo bem. Tá? Mas teremos dúvidas nessa semana e na semana que vem, tá? Uhum. Vamos lá, meus queridos. Olha só, eu quero colocar aqui agora no GeoGebra para mostrar para vocês o que eu estava falando, tá? Então, ó, aqui, eu vou pegar aqui inicialmente, ó, vou mexer aqui nessa função. Então, vou pegar, por exemplo, aí, né, x menos 1. Né, vou pegar aqui somente x menos 1. É uma reta. Observe que o grau dessa função é ímpar. É ímpar, né? E aqui, ó, essa raiz é raiz simples, o 1, né, raiz simples, cortou. Agora vamos evoluir. Vou colocar aqui um parênteses. E vou colocar aqui uma função do segundo grau. Observe que nós temos x menos 1 ao quadrado, tá? Ao quadrado, ou seja, uma função do segundo grau. E esse 1, que é raiz aqui, observe, né, que esse 1 que ele é raiz, vou colocar ele mais para cá, ó. Esse 1 que é raiz, observe que ele é raiz dupla, então ele só tangencia. Era aquilo que eu estava falando. Vamos aumentar aí. Vou tirar esse quadrado daqui, vou colocar um x mais 2 aqui. Observe, então, que a nossa função do segundo grau ela tem raízes. 1 positivo e 2 negativo. Né? Observe que corta, não tangencia, corta. Porque a multiplicidade ela é ímpar. Aí eu vou colocar um quadrado aqui agora. Ó. Vou colocar um quadrado. Coloquei um quadrado aqui. Olha como que fica o nosso gráfico. Observe que o 1, ele tem grau 2. Ele é multiplicidade 2, essa raiz. Ó. 1
multiplicidade 2. Então, observe que ele tangencia. O 2 aqui tem multiplicidade 1. Observe que ele corta. E uma outra coisa que eu quero que vocês observem. Esse polinômio aqui, x menos 1 ao quadrado, x mais 2 elevado a 1, tem grau ímpar. Gente, isso aí é experiência de questões. Se tem grau ímpar, o início e a terminação vão apontar para lugares diferentes. Ó. Observe que aqui está apontando para baixo e aqui está apontando para cima. Eu não sei se vocês já observaram isso. Mas quando o polinômio tem grau ímpar, o seu gráfico, necessariamente, ele começa apontando para um lugar e termina apontando para outro. Se eu colocasse aqui um menos, ó, ele só ia mudar. Mas ó. sempre para o menos infinito e mais infinito? Depende do domínio. Mas ele sempre vai apontar, vai começar apontando para um lugar e terminar apontando para outro. Eu estou pegando o domínio aí, conjunto dos números reais. Aí no conjunto dos números reais, sim, tá? Meus queridos, se eu tirar esse menos daqui, agora, olha só. Então, voltou. Eu vou colocar aqui agora grau par, ó. Vou colocar aqui um grau 4. Tá com grau 4. Olha como vai ficar. Tá vendo que aponta para o mesmo lugar, o início e o fim? Sim ou não? Então, mesmo ó, grau... sentido, né? Exatamente. Grau ímpar, sentidos contrários. Grau par, mesmo sentido. Quer ver? E o que faz ele ser para baixo agora? Se eu colocar um menos aqui, ó. É, exatamente. Ó. Tudo bem? Meus queridos, aqui, ó. Se eu colocar aqui, por exemplo, ó, ao invés de grau, vou voltar, original, pronto. Ao invés de grau 2 aqui, colocar um grau 3, olha o que vai acontecer. O 1, lá no 1, raiz 1, vai cortar, né? Ou vai tangenciar? Fala para mim, lá no 1. Né? Tangenciar, por quê? É duplo. É duplo, perfeito. É duplo. E o que vai acontecer no menos 2? Tangenciar também. Por que tangenciar? Não, ele vai, na verdade, esticar um pouquinho, né? Que ali é grau 3. Ó. Vou pegar aqui, ó. É porque estava bem petititinho, mas ele vai cortar. Eu dei um zoom aqui e deu para... Né? Ele vai cortar, porque o grau é ímpar. Olha só, se eu coloco aqui grau 4, continua tangenciando, tá vendo aí, ó? Só que ali por perto, no limite, nos limites laterais ali, ó, ele tá ficando mais próximo aí de 0, tá vendo? E aqui, ó, se eu colocar a quinta, olha como que fica. Parece até que tá tangenciando, mas não tá. Porque lembrando que quando tá tangenciando, ele na vizinhança, ele tá apontando para o mesmo lugar. Aqui ele retorna, né? Exatamente. Aqui ele não tá tangenciando, ele tá cortando. Ele dá uma derrapada ali, né, Urucá? Exatamente. Exatamente. Meus queridos, eu gosto de mostrar isso para os meninos, porque normalmente isso não vem em livro. Não vem em livro essa ideia de quando a multiplicidade da raiz é ímpar, corta. Quando a multiplicidade é par, tangencia. Não vem em livro que quando você tem um polinômio de grau ímpar, ele vai começar e terminar apontando em sentidos contrários, o gráfico. E quando você tem um polinômio de grau par, ele vai apontar para o mesmo sentido, tanto no início quanto no fim. Por que eu falo isso? Tem questão que ele fala, o gráfico da função do quinto grau pode ser esse. De repente, se o menino souber só essa ideia, ele consegue matar a questão. E aí, o que acontece? O GeoGebra, ele possibilita você fazer vários gráficos de várias funções em pouco tempo e mostrar para o menino ali, né? Coisa que quando você vai para o quadro, você demora muito tempo para poder desenhar todos esses gráficos. Todos esses gráficos. Então, assim, essas ferramentas, elas possibilitam. E, assim, é um ganho, né, que nós tivemos aí com essa pandemia, porque algumas pessoas se submeteram, se permitiram, tá, trabalhar aí
né, a partir do momento que foi obrigado a trabalhar com essas ferramentas tecnológicas. E aí começou a ver outras possibilidades.